Bom dia a todos, vamos continuar a nossa aula de João, tá bom? Então, como de costume, como o correto a se fazer, vamos orar primeiro, tá bom? E depois iremos continuar, tá? Então, oremos. Pai amado Deus, muito obrigado, Senhor, por estar à Tua casa, Senhor, aprendendo sobre a Tua palavra todos os dias, Senhor. Louvado seja sempre o Teu nome sobre a vida de cada um daqueles que se prontificaram a estar aqui, Senhor. Então, nesse momento, eu te peço, Pai, que o Senhor possa tirar tudo aquilo que nos atrapalha, que todas as preocupações, que o Senhor possa deixá-las para depois e que nós possamos nos concentrar realmente naquilo que é importante, aprender mais sobre Ti, Senhor, para que possamos ser semelhantes a Ti, Senhor, e além mais, Senhor, executar aquilo que o Senhor nos ordena, Senhor. Então, por isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia. Vamos lá, vamos começar fazendo a nossa revisão da aula passada, um quiz. Vamos pegar aí uma folha de papel, destaquem essa folha, já coloquem o nome de vocês aí em cima, podem enumerar ela de 1 a 10, eu vou fazer as perguntas e você só coloca a resposta, tá bom? Esse quiz vai fazer composição para a nota de vocês. Então, coloquem um nome legível. Ok? Vamos começar? Primeira pergunta. Você não precisa copiar a pergunta. Basta escrever a resposta. Coloca número 1, tracinho e a resposta. Tá bom? Primeira pergunta. Por que João escreveu de forma diferente? João escreveu os evangelhos, né, de forma diferente dos outros 3. Por quê? Coloquem a resposta. Querem alguma dica? João, ele era o discípulo e ele era o mais... Só vou dar essa dica para vocês. Já dei a resposta. Já? Questão número 2. Coloquem aí, 2, tracinho. Como João se identifica no livro? Quando ele fala de si mesmo, ele se refere ao... pontinho, 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 discípulo. Aí você coloca aí, como que ele se identificava? Questão número 3. De quem João foi discípulo? Nome e sobrenome. De quem João foi discípulo? João, que escreveu o livro de João, foi discípulo de... Número 4. Quem eram os discípulos mais próximos de Jesus? Que andavam no barquinho. Essa está dada. Agora, pegando essa resposta da questão 4, você vai justificar aí a questão 5. Tirando como exemplo a intimidade que Pedro, Tiago e João tinham com Jesus, que lição nós devemos tirar? Tirando como exemplo a intimidade que esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, tinham com Jesus, que lição nós podemos tirar? Lembra que o pastor falou aqui, vamos ser que nem Pedro, Tiago e João com Jesus. Vamos ser assim com os nossos... Tá fácil, é só lembrar do que foi falado. É o exemplo. Nós devemos ser o quê dos nossos líderes, das nossas autoridades? Vamos seguir o exemplo dos 3 discípulos. Já? Questão número 6. Qual livro mais teológico dos evangelhos?
Qual o livro mais teológico dos evangelhos? Essa também está fácil. Nós estamos estudando. Questão número 7. Qual o nome do pai e da mãe de João? O nome do pai e da mãe de João. Fácil. Última questão. Qual o propósito do livro de João? Qual é o principal propósito, o objetivo do livro de João? Terminaram? Então passem aí as folhinhas para cá, para a ponta, que eu vou passar e já recolho. Podem passar. São 8, por causa do nosso tempo. Pode recolher. Podem entregar aí a folhinha. A gente tenta devolver hoje até o final, tá? Estamos preparados aí? Oi. Preparados aí para as 30 questões agora? Já? Pegue uma resma de papel. Brincadeira, não tem resma de papel. Preparados para o nosso reinício? Vamos lá então entender um pouquinho mais sobre o Evangelho, o livro mais de João, o livro mais teológico da Bíblia, né? Teologia. João, nós vamos lendo, explicando, anotando, lendo, explicando, entendendo, bem devagar, tá? Para que essa lição fique aí gravada no seu coração. Como a Cláudia disse, é o livro mais teológico que nós encontramos, né? O evangelho mais teológico nós encontramos na Bíblia. O que é teologia mesmo, hein, gente? Você já sabe, mas sempre tem alguém que fica com uma dúvida. Então, teologia vem do latim, a palavra teologia, que é uma palavra formada de duas outras, né? Theos e logos. Theos e logos, que significam estudo de Deus. Theos é com H, T-H-E, Theos. Estudo de Deus. E o seu tema é que Deus assumiu a forma humana. O tema do Evangelho de João é que Jesus Cristo assumiu a forma humana. Sendo ele Deus, Filho de Deus, ele assumiu uma forma parecida com a minha, com a sua forma, a forma humana, tá? E a ênfase no livro de João é mais a natureza de Cristo do que da história de Cristo, mais a essência de Cristo, as qualidades e as características de Cristo, do que a sua história propriamente dita. Então, João não vem para contar a história de Jesus, vem para nos falar sobre a pessoa de Jesus. Na pregação de agora da manhã, né, teve um finalzinho da parte que eu mencionei ali, e Deus quer que nós sejamos parecidos com Jesus Cristo. Ele até fala que Jesus é o primogênito. Sendo o primogênito, ele é o primeiro irmão de muitos. Quem são esses muitos? Nós, eu e você. E sempre que um pai tem um bom filho, é verdade que esse pai quer que os outros filhos sejam parecidos com esse bom filho? Claro que é. Poxa, a gente até fala, por que você não é igual ao primeiro, ao terceiro, ao último? Por que você é assim estranho? Não tem na sua reca de filho ali, tem um que vem estranho? Tem um que vem estranho, tem um que vem diferente, tem um que vem mais mal educado, tem um que vem rebelde, tem um que vem mal educado, tem um que vem mais amável, tem um que vem mais, né, atencioso, mais carinhoso.
e você quer que todos os outros sejam iguais a esse que é melhor. Deus quer que eu e você também observemos aqui a natureza de Cristo, que está descrita no livro mais teológico, é o Evangelho de Jesus, né? O Evangelho de João, perdão, e nos tornemos o imitador dele. E o que tem de difícil nisso? Tem. A nossa natureza humana, ela é difícil. Ela é selvagem. Ela é carnal, ela se alimenta do que não é espiritual, ela é debochada, ela é desatenta, é rancorosa, é mal educada. E Jesus Cristo, Ele quer que eu e você sejamos esse educado aos olhos de Deus. Por isso que o Evangelho de João vem com essa proposta de nos fazer olhar com uma lupa espiritual que Jesus Cristo é tudo isso que é bom, que é padrão, que é exemplar. E que eu e você peguemos essa forma, essa natureza de Cristo e apliquemos na nossa vida diária, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, tá bom? Em contraste, então, com os relatos mais cronológicos e históricos dos sinóticos, que a gente já aprendeu com o pastor José na aula passada. Quais são os sinóticos, hein, gente? 1, 2, 3. O Evangelho de João é sinótico? O que é? É o que, hein? Opa! Isso aí vai cair na prova. Autocrático, tá? Para você que não entendeu direitinho aí, autocrático. Acrobático não. Vai aparecer acrobático no meio da prova, tu vai ver só. Não falaram que a esposa de... a mãe de João era... como é que era o nome? Poço de Siloé, olha. Salomé. Tá? Sempre importante, quando tem uma confusão dessa, você... Salomé. Já diga, Salomé, não é Siloé, nem Silomé. Vamos lá. Então, por isso que o Evangelho de João, ele é classificado, à parte, tá? Nós podemos dizer que os sinóticos apresentam a teologia em uma perspectiva histórica, enquanto João, olha só, os sinóticos trazem um conto histórico, geográfico, cultural, político, social, contextual, mas João, ele traz a história em perspectiva da parte teológica, da essência de Jesus, da pessoa de Cristo. Então o tema teológico central em João é a natureza de Cristo. Olha, eu estou falando já a quarta vez, tá? E é para ficar fixado. João traz a história de Jesus aqui, da parte essência dele. O retrato, a identidade de Cristo. Não é a história de onde ele passou, por onde ele viajou, não. A natureza, sim, ele andava por sobre o caminho, mas o que acontecia nesse caminho? É aí que João, então, nos traz para essa observação. Então, o próprio Deus, né, tomou a forma humana. E a maneira mais clara de ver isso talvez esteja nas declarações que ele diz, eu sou. Você pode até colocar assim, forma mais clara, igual, eu sou. Eu sou. Que descreve Cristo como o pão da vida, a luz do mundo. E há momentos no Evangelho de João em que Jesus até se assemelha, né, se equipara diretamente com o nome que é dado no Antigo Testamento. Eu sou Yahvé, Jeová, como está escrito lá em João 8:58. Existia uma heresia, na verdade existe uma heresia chamada docetismo, tá? Que fala que a pessoa de Jesus, ela era pautada não numa forma humana, real, não numa pessoa, mas que a pessoa de Jesus, o corpo de Jesus,
era um fantasma. E isso é uma heresia. Essa afirmação, ela não é verdade. Jesus é real. Ele era humano. E ele sofreu como um ser humano. E ele teve situações humanas, e desejos humanos, e vontades humanas. Esse evangelho de João, ele se equilibra a proclamação de que Jesus era Deus em forma humana, e que Jesus era totalmente humano, totalmente Deus. Você consegue entender isso? É como se Deus descesse e incorporasse. Eu acho que eu não encontro outra palavra melhor do que incorporar, né? Ele tomou, encarnou, né? Vamos usar essa palavra, encarnou em uma pessoa, que é a figura de Jesus nessa terra. O próprio Deus veio e se fez carne, tá? Ele tinha necessidades, situações e desejos humanos, assim como eu e você. Agora, anote aí algumas passagens bem rapidinho, que você pode checar essas necessidades, situações e que Jesus vivenciou quando era humano. João capítulo 2, verso 24 a 25, diz que ele sabia quem ele era. Jesus sabia que era Deus e sabia que era humano. Ele tinha mãe, ele tinha irmãos, e ele falava com essas pessoas, e ele sentiu dores também, e sentiu fome. Jesus comeu várias vezes. João capítulo 4, versos 6 a 7, diz que Jesus teve sede e também se cansou. Quando você for estudar essas passagens em casa, você dá uma resumida. Cansou-se, teve sede. João 11:35, o menor versículo da Bíblia, diz que Jesus chorou. Fantasma chora? Fantasma tem sede? Tem fome? Fantasma. Como é que pode? Docetismo, heresia, não pode se comprovar. João 19:5, onde os outros apontam a Jesus, que não é fantasma, porque fantasma você não vê. Diz bem assim: aí está o homem com a coroa de espinhos. Então Jesus era carne, ele se fez carne. Como nós sempre dizemos, Jesus era todo homem, todo Deus. Vamos continuar agora falando sobre algumas características. Vocês têm aí nesse papel que vocês receberam como apostila outras características sobre o Evangelho de João, tá? A gente já falou um pouco sobre isso, mas é importante a gente estar relembrando, tá bom? O Evangelho de João, ele tem algumas marcas que o diferenciam de outros evangelhos. Elas são distintas aos outros evangelhos, tá bom? E aí eu vou falando e você vai preenchendo aí, ok? Jesus, nesse evangelho, como o pastor Gleison até falou ainda há pouco, ele vem dar uma revelação de quem ele é e de quem Deus é, tá? Então, aí no papel de vocês, você vai colocar assim, vai dar uma revelação de si mesmo e da pessoa de Deus, beleza? Tá vendo aí? Jesus dá uma revelação de si mesmo e da pessoa de Deus, tá? É uma perspectiva diferente, onde o foco é a teologia e a pessoa de Jesus mesmo. Esse é o foco do Evangelho de João, tá bom? Segunda característica que o diferencia dos demais evangelhos. Metade do livro fala sobre os acontecimentos dos últimos dias de Jesus na terra, tá bom? Dos acontecimentos dos últimos dias de Jesus na terra.
Então, o foco, metade do livro do Evangelho de João, você vai ver o que foram os acontecimentos dos últimos dias. Tanto é que a próxima característica vai falar sobre a questão de milagres. Desses 8 milagres que tem no Evangelho de João, 6 só tem no Evangelho de João. Tá? 6 milagres desses só tem no Evangelho de João. Porque ele focou lá no finalzinho do ministério de Jesus, tá bom? Além disso, uma outra característica também que fala sobre essa questão dos últimos dias de Jesus. Não há relato da genealogia, do nascimento, da adolescência, da tentação, da transfiguração, da escolha dos discípulos e nem da ascensão de Jesus nesse evangelho, tá bom? Então, tudo isso que tem em Mateus, Marcos e Lucas, você não vai encontrar em João, tá bom? Jesus, né, descendente de Davi, aí vem a genealogia todinha, do jeito que começa lá em Mateus, né? Vem a genealogia todinha de Jesus. Não tem isso daí. E não tem a questão da escolha dos discípulos. Até porque, como a gente falou na semana anterior, João ele já escreveu esse evangelho mais para o final da vida, ali, lá perto do ano 70 para 90, depois de Cristo. Beleza? Outra característica aí. Na verdade, a gente vai ver agora a comparação e a ênfase. Qual é a ênfase do Evangelho de João em relação aos outros evangelhos, tá bom? E aí você vai anotando aí, tá? Primeiro, o Evangelho de João, ele mostra Jesus como Deus. No Evangelho de João, você vai ver Jesus como Deus. A ênfase é mostrar, esse é o Filho de Deus, ele é Deus, beleza? Em Mateus, você vai ver Jesus Cristo como o Rei. Ele é o Rei sobre todas as coisas. Então, quando você lê o Evangelho de Mateus, você já enfoca ali, cara, Jesus é Rei, beleza? Marcos, ele vai mostrar Jesus como servo, né? Lembrar que Marcos escreveu o Evangelho para os romanos e era um acontecimento atrás do outro, tá? Porque romano gosta de ação. Então, ele ia só emendando os acontecimentos assim mais empolgantes, vamos dizer assim. Lucas, ele mostra Jesus Cristo como homem. Lembra? O pastor falou aqui, a ênfase também do Evangelho de João dizer, Jesus veio, ele veio em carne. Ele era homem, assim como eu e como você. Continuando. Agora eu vou dar um esboço para você do livro de João, do Evangelho de João. É bom você anotar, porque quando você for ler, você já sabe o que quer dizer cada parte. Então, de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 18, é o prólogo. O que é o prólogo? Um texto introdutório e explicativo. E João é um livro muito gostoso de se ler. Quando eu estou cabisbaixo, eu vou logo em João 1. Levanta meu ânimo, tira o medo e dá força para prosseguir. Do versículo 19 ao capítulo 12, capítulo 1 de João, versículo 19 até o capítulo 12, vai falar sobre o ministério público de Jesus e as testemunhas que presenciaram o ministério dele. De novo? João, capítulo 1, do versículo 1 ao 18, é o prólogo, que é a introdução. João 1, 19, capítulo 1, versículo 1 ao 19. João 1, 19 até o capítulo 12, ministério público de Jesus com testemunhas oculares. Não, ainda não é para anotar aqui não, é só para copiar mesmo, tá? Se quiserem. Vamos lá, continuando. Capítulo 13 ao capítulo 18, revelação e instrução particular aos discípulos. Capítulo 13 ao capítulo 18, revelação e instrução particular aos discípulos. Capítulo 19 ao capítulo 21, a morte e ressurreição de Cristo. Vai falar sobre a morte e ressurreição de Cristo. E para finalizar, do capítulo 21 ao capítulo 24, é o epílogo,
Epílogo é a conclusão do texto, de uma narrativa. Certo? Tá, vamos lá. Primeiro, João, capítulo 1, versículo 1 ao 18. Prólogo. João, capítulo 1, versículo 19. A partir do versículo 19 até o capítulo 12, o ministério público de Jesus. Certo? Continuando. Do capítulo 13 até o 18, até o capítulo 18, revelação e instrução particular aos discípulos. Revelação e instrução particular aos discípulos. Certo? Continuando. Capítulo 19 ao capítulo 21, a morte e a ressurreição de Cristo. É o que fala nesses capítulos. Do capítulo 19 ao 21, morte e ressurreição de Cristo. E de João 21, capítulo 21, até o capítulo 24, epílogo, que é a conclusão. Epílogo. Epílogo. Go. É. Tá aqui na apostila? Ah, tá aqui. Não tinha visto. Mas já anota aí que agora você depois só passa para sua apostila, tá? Então, continuando. Agora a gente vai entrar numa outra parte do livro do Evangelho de João, onde João quer provar que Jesus ele não era apenas um homem, mas sim que ele era Deus. Isso mesmo. Então, vamos lá. As provas da divindade de Jesus no Evangelho de João. Primeiro, milagres. Os milagres foram importantes provas, aqui está na apostila, né? Os milagres foram importantes provas para os judeus, porque, historicamente, os milagreiros em Israel eram mensageiros de Deus. Os milagreiros de Israel eram mensageiros de Deus. Anotou aí? Cujo poder especial comprovava-os como vindo dele. Então, os milagres eles foram importantes para que Jesus provasse que ele não era apenas um homem, mas sim que ele vinha da parte de Deus. E desde o começo, os judeus já presenciavam milagres, como quando eles viram Elias chamar fogo do céu, quando Eliseu desafiou as leis naturais e fez um machado flutuar e também ressuscitou o filho de uma viúva, quando Moisés transformou a água em sangue. Isso tudo foram milagres. E os milagres eles eram provas indiscutíveis de que essas pessoas elas eram revestidas do Espírito Santo. E Jesus ele usava desse mesmo propósito. Ele usava dessa mesma situação para dizer que ele não era um homem comum, que ele não era só mais um, que ele era o Messias e que vinha da parte de Deus. Correto? Tá. E naquela época os judeus eles eram bastante desconfiados, eu acho que até hoje, porque até hoje eles não acreditam que Jesus já veio, né? Eles eram bastante desconfiados e não conseguiam acreditar que tinha chegado o Messias. E aí que entra a parte dos milagres de Jesus, que o quão importantes eles eram, porque era uma forma de Jesus falar, olha, eu sou o Messias, eu venho da parte de Deus. Jesus, ele não era apenas um homem comum, ele era um homem especial. Agora eu vou ler algumas referências e você vai colocando aqui nessa apostila, tá? João 2,18. Vou ler aqui para você só anota aí para a gente não perder tempo. João 2,18. Então os judeus lhe perguntaram, que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? João 2,18. O que os judeus queriam? Alguém sabe me responder o que os judeus queriam? Sinais, isso. Ver sinais é o que você vai completar aí. Ver sinais. O que os judeus queriam? Ver sinais. Continuando. João 20, 30 ao 31. João capítulo 20, 30 ao 31. Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro,
mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. E agora vem a pergunta: para que os milagres foram registrados? Para que crescem que Jesus é o Messias. Essa é a resposta. Para que crescem que Jesus é o Messias. Alguma dúvida até aí? Posso continuar? Quando você levantar a cabeça, está todo mundo copiando, eu continuo. Para que crescem que Jesus é o Messias. Certo? Continuando. João, capítulo 10, versículo 37 ao 38. Se eu não realizo as obras de meu Pai, não creio em mim. Mas se realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. O que Jesus diz sobre os milagres? Essa é a pergunta. E a resposta é o seguinte: se não conseguiam acreditar nele, que acreditassem então nos milagres. Essa é a resposta, tá? Se não conseguiam acreditar nele, que acreditassem então nos milagres. Certo? Então, gente, os milagres eles tinham um papel fundamental para dizer naquela época que aquela pessoa era da parte de Deus, porque eles acreditavam muito que quando a pessoa fazia algum milagre, alguma coisa extraordinária, eles realmente essa pessoa é de Deus, realmente essa pessoa é enviada. Então, por isso que os milagres naquela época foram importantes na vida de Jesus, quando ele realizou, para que as pessoas crescem nele. Rapidinho, um pequeno aviso antes da gente ir para o nosso intervalo. Vocês viram que os professores estão bem apegados na apostila, que a gente está dando cada passo, mas não se preocupem em anotar cada palavra que o professor fala. Procurem prestar atenção, porque no final a gente vai revisar essa apostila e dar as lacunas que estão faltando, caso você fique com dúvida, tá bom? No mais, CENIB Criativo, organizar a presença. Quem não deu a presença agora, por favor, dê a sua presença, mostre sua tarefa, que a gente já volta para a nossa aula. Bora lá. Vamos lá? Vamos continuar a nossa apostila? Antes de mais nada, vamos ficar em pé rapidinho. Eu vi uma passagem aqui do Gabriel e ele colocou aqui para a gente o que cada evangelho nos traz, né? O que ele demonstra para cada um de nós. Então vamos ficar em pé, que eu lembrei de uma história que eu contei lá para as crianças, que nós falávamos assim: Mateus, Marcos, Lucas e João. Bora fazer? Vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas, João. Agora vamos falar o que cada um demonstra: rei, servo, homem, Deus. Entendeu? Vamos de novo? Rei, servo, homem, Deus. Beleza, é isso aí. Agora você nunca mais vai esquecer. Beleza? Vamos lá, pega sua apostila agora. Nova Kid, né? Ensina muita coisa pra gente. Essas crianças aí sabem mais Bíblia do que a gente, sabia? Sabe tudo, mano. Agora vamos falar um pouco dos milagres. Os milagres, como o Lucas falou, eles foram escritos para um propósito. Qual é o propósito? Para que os judeus crescem em Jesus, ok? Os milagres foram escritos para que os judeus crescem em Jesus. Vamos agora ao primeiro milagre. Pega a sua apostila aí para você ir preenchendo. Primeiro milagre: transformação de água em vinho. O Lucas vai colocar aí o visual. Primeiro milagre: transformação de água em vinho. Isso está lá no livro de Lucas, a referência. João, capítulo 2, do 1 ao 11. João, capítulo 2, do 1 ao 11. Importância: demonstrar o poder divino da transformação. Qual a importância? Demonstrar o poder divino da transformação. O milagre parecido no Antigo Testamento, a gente vai sempre fazer essa referência, tá? O Novo Testamento, o milagre que acontece no Novo, com um parecido no Antigo Testamento, ok? Está lá em Êxodo, capítulo 7, do 14 ao 24. Êxodo, capítulo 7, do 14 ao 24, que foi a transformação da água em sangue. Isso aconteceu aonde? Quem lembra?
lá no Egito. Qual foi a praga? Qual foi o número dessa praga? Foi a primeira, ok? Primeira praga, transformação de água em sangue, ok? Então, isso demonstra o quê? Qual é a importância? É demonstrar o poder divino da transformação. Deus, Ele tem o poder de transformar a minha vida e a sua vida. Você lembra como era a sua vida? Antes de conhecer Jesus, quem lembra? Eu lembro. Ontem nós saímos com alguns casais, né? Aí a Ju estava lembrando do meu passado, olha, como eu era antes, contando para a pessoa do lado lá, ó, como eu era no passado, olha. Aí, mas no final foi um fechamento assim fantástico. E olha só no que ele se transformou, né? Olha só como nós éramos no passado e como Deus, pela sua misericórdia, Ele nos transformou. Você lembra como era o seu passado? A Júcia fez questão de lembrar ontem do meu passado, rapaz, tu acredita? Já passou, agora nova vida, transformação. Era água, agora é vinho, né? Pois é, amém, né? Amém? Amém. Então essa é a importância. Deus, Ele tem esse poder de transformar a nossa vida. Com certeza continua transformando, né? E Ele vai a cada dia trabalhando cada vez mais para que você chegue à plenitude de Cristo. Esse é o objetivo. Agora vamos para o nosso segundo milagre. Segundo milagre. Cura do filho de um oficial do rei. Cura de um filho do oficial do rei. Anote aí. Cura do filho de um oficial do rei. A referência, João, capítulo 4, do 43 ao 54. João, capítulo 4, do 43 ao 54. Qual a importância? Jesus demonstra o seu poder à distância. Importância, Jesus demonstra o seu poder à distância. O milagre parecido no Antigo Testamento. 2 Reis, capítulo 5, do 1 ao 19. 2 Reis, capítulo 5, do 1 ao 19, que foi a cura de Naamã, ok? Cura de Naamã. Então, aqui nessa passagem de João, capítulo 4, do 43 ao 54, um oficial do rei chega com Jesus e diz assim: Senhor, o meu filho está doente, está perto de morrer. Vem comigo, que eu sei que o Senhor tem poder de curá-lo. Aí Jesus, né? O que ele faz? O que ele fala? Vá, o seu filho não vai morrer. O que o oficial falou? O que ele fez naquele momento? Ele creu na palavra de Jesus. E realmente, Jesus, ele operou ali uma cura à distância, né? EAD, né? Já tinha EAD naquele tempo. Isso não é do tempo de hoje, não, hein? A EAD é cura à distância. Ele curou o filho do oficial do rei à distância. Agora nós temos aí 3 lições para nossas vidas dessa passagem. 3 lições. Apesar do status e a posição social desse oficial do rei, porque o oficial do rei, ele era um homem importante. Ele fazia parte da elite das pessoas que serviam o rei. Ele era um oficial. Mas por ele ser um oficial, isso não o livrou de ter problemas. Essa é a primeira lição. Mesmo que você tenha muito dinheiro, status, posição social, isso não vai livrar você de problemas. Ok? Primeira lição. A segunda lição, Deus, ele vai usar algumas situações difíceis na sua vida para que você possa se aproximar de Jesus. Não tem aquele ditado que diz, ou você vem pelo amor ou pela dor. Quem veio pelo amor aí? Quem veio pelo amor? Amém, olha só. Não foi muito difícil, né? E quem veio pela dor? Olha só. Tem gente que vem pela dor. Então Jesus é maravilhoso, né? Ele usa situações, assim como ele usou na vida desse oficial. Ele usou essa situação, uma doença, que fez com que ele cresça em Jesus. Tanto é que quando ele vai ao encontro do filho dele, Jesus diz assim, vá, o seu filho está curado. E ele vai. E quando ele chega perto da casa, chega um servo dele e diz bem assim, olha, o teu filho está curado. E ele pergunta, a que hora foi isso? Foi a 1h da tarde. E ele lembrou que foi naquele momento que Jesus tinha falado para ele, olha, seu filho, pode ir que o seu filho está curado. Ele lembrou disso. E isso fez com que não somente ele cresça em Jesus, mas também toda a sua família. Ok? E a terceira lição,
confie na palavra do Senhor. Confie na palavra de Jesus. O que Jesus fala, acontece. Então, confie na palavra de Jesus. Assim como esse oficial confiou e a obra foi feita. Confie também, ok? Esse é o nosso segundo milagre. Agora vamos para o terceiro milagre. Terceiro milagre, cura de um paralítico em Betesda, no tanque de Betesda. Referência, João, capítulo 5, do 1 ao 18. Cura de um paralítico em Betesda. João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 18. Importância, Jesus é o Senhor do sábado. Essa é a importância do milagre. Porque ele fez esse milagre no sábado. E vocês bem perceberam na nossa última aula que os fariseus, né, pelo costume judaico, eles condenavam as pessoas que fizessem alguma coisa no sábado, que trabalhassem no sábado. Lembram disso? Quando Jesus faz essa cura, os fariseus estavam ali também, olhando, criticando. Mas como esse homem, ele não pode ser de Deus, não. Ele fez esse negócio no sábado e a gente sabe que não pode fazer nada no sábado. Por isso tem essa importância. Jesus é o Senhor do sábado. O sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? O que vocês acham? O sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? O sábado foi feito para o homem, não nós feito para o sábado. Entenderam? E isso Jesus explica nessa passagem. Eu sou o Senhor do sábado. Ou seja, o sábado, Jesus é o Senhor do sábado. Entenderam? O sábado foi feito para o homem. Um milagre parecido no Antigo Testamento. 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 11. 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 11, que é a cura do rei Ezequias. Naquele momento, Ezequias estava com uma doença e o profeta Isaías chegou com ele e falou assim: olha, prepara a tua casa, deixa a tua casa em ordem que você agora vai morrer. Imagina você recebendo uma notícia dessa. Arruma a tua casa aí, meu irmão, que você vai morrer. Aí o que ele fez? Ele foi para o seu quarto, orou a Deus: Senhor, tu sabe que eu tenho te servido com toda a minha força, com toda a minha vida, Senhor. E ele começa a chorar amargamente. E Deus, quando Isaías estava saindo da presença do rei, né? Estava saindo do pátio, diz a passagem, Deus falou com Isaías: Isaías, volta lá. Volta lá com o rei Ezequias, porque ele não vai morrer agora não. Eu vou ter misericórdia dele. Eu ouvi a oração dele e vi as lágrimas. Olha, Deus, quando você ora, ele ouve você. Quando você está chorando, chorando, ele vê as suas lágrimas. E naquele momento ele pediu: volta lá, vai lá curar Isaías, vou dar mais 15 anos para ele. E ele cura o rei Ezequias, ok? Esse foi o terceiro milagre. Agora vamos para o quarto milagre. O quarto milagre, a multiplicação dos pães. Quarto milagre, a multiplicação dos pães. Referência, João 6, do 1 ao 15. João 6, do 1 ao 15. A importância: Jesus se preocupa com as nossas necessidades físicas. Jesus se preocupa com as nossas necessidades físicas. Se você fizer um estudo sobre esse milagre, você vai ver que nos evangelhos sinóticos ele não menciona o que menciona aqui no livro de João, no evangelho de João, que é aquele menino. Lembra do menino que leva o cesto com quantos pães e quantos peixes? Quem lembra? 5 pães e 2 peixinhos. Só no evangelho de João que é mencionado esse rapaz aí, esse menino. Ok? Só no evangelho de João. Então, a importância disso é que Jesus, ele se preocupa comigo,
com as minhas necessidades físicas. E Ele se preocupa com você, com as suas necessidades físicas. Lembra daquela passagem lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25? Vejam as aves do céu. Elas não plantam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Mesmo assim, o Pai Celestial não os deixa passar fome. Imagina você, homem, que é muito mais importante do que esses passarinhos. Será que Deus não vai auxiliar você no momento de dificuldade? Não vai mostrar o seu poder ali para você não ficar preocupado com essas coisas? Então essa é a referência, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. E um milagre parecido lá no Antigo Testamento. 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, até o capítulo 16. Até o capítulo 17, versículo 16. 1 Reis, capítulo 17, versículo 16. Que foi o pão e óleo da viúva, que não faltou. Lembra dessa passagem? O profeta foi ali e pediu da viúva, né? A viúva de Sarepta. Me dê um pouco de água, um pouco de comida. Ele disse: homem, eu só tenho um punhado de farinha aqui e um pouquinho de óleo só, que eu vou fazer um pão para o meu filho. Vou fazer aqui, nós vamos comer, vamos morrer. Só isso que nós temos. Aí ele diz: não, faz o que eu estou lhe mandando, faça para mim, que não vai faltar a farinha nem o óleo, não vai faltar. E realmente aconteceu. Não faltou. Ok? Então foi multiplicado. Então esses são os 4 primeiros milagres do livro de João. Ok? Vamos lembrar agora? Mateus, Marcos, Lucas, João. Rei, servo, homem, Deus. Que Deus abençoe. Quinto milagre. É muito milagre, hein? Está com a sua Bíblia aberta? Já? Vamos embora. Referência. Abra sua Bíblia aí, por favor. Nós vamos ler a passagem agora. João, capítulo 6, a partir do verso 16. Quinto milagre, Jesus anda sobre o mar. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte, as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Qual a importância desse milagre? Que Jesus tem poder sobre as forças da natureza também. Principalmente, pois ele as criou. Todas as coisas fez Deus. O que está escrito no princípio. Jesus tem poder sobre as tormentas. Jesus tem poder sobre as tempestades. Jesus é quem coordena com maestria essas coisas todas. Pastor, então por que tem os tsunamis? Por que tem os terremotos? Por que essas coisas acontecem? Nós já sabemos essa historinha, ela é muito simples de se entender, por conta do pecado que tem assolado o mundo. Assim como existe o maestro dessas coisas todas, existem aqueles que confundem, e o agente que vem trazer conflito e confusão é o pecado por sobre a terra, que nós provocamos, nós agitamos a maestria. Ainda assim, Deus tem poder total sobre todas essas coisas e Ele as utiliza para movimentar o seu povo. Às vezes apertando, às vezes fazendo o povo correr para um lado, para fugir,
de perversidades ou situações piores, às vezes para assolar o povo, para que se voltem para ele novamente. Jesus, então, tem poder sobre a natureza. Um milagre parecido como esse no Antigo Testamento existe? Sim. Está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 6, do verso de 1 a 7, onde Eliseu faz flutuar aquele machado, né? Que coisa estranha. Na verdade, ali é uma passagem que você lê e parece que você não entende o motivo daquilo. É simples, não precisa colocar muita teologia não. Ali, através do profeta Eliseu, Jesus está dizendo ali, na pessoa de Deus, que ele tem poder até sobre as coisas que são improváveis. Retirar algo, brincar com a física. Ali é pura física. Como pode algo de ferro pesado flutuar? Ora, se Deus fez aquilo acontecer com uma peça de metal, que jamais poderia, ao nosso entendimento humano, acontecer, flutuar, Jesus poderia então andar por sobre as águas de forma muito facilmente. Inclusive, brincando com Pedro. Se você crê em mim, vem até aqui. Vem aqui. Anda aqui perto de mim. Pula do barco e vem. Jesus então prova a nossa fé com essas passagens maravilhosas que a Bíblia nos traz. Isso nos dá a credibilidade de que Ele é mesmo Deus. E que eu não vi nenhum mágico ainda fazer essas coisas. De que essas magias que existem no mundo, elas são truques de visão, né? Truques de por trás das câmeras ali você sabe que tem alguém movimentando, trabalhando com iluminação, com som, para enganar seus olhos. Mas Jesus não engana. Ele nos chama para provar de si. E ele dá essa credibilidade porque ele fez naquela época e fez de novo agora pela pessoa de Cristo. Ele fez no Velho Testamento e ele endossou no Novo Testamento dizendo, afirmando que ele é Deus para fazer essas coisas acontecer. Sexto milagre, a cura de um cego. A referência está em João, capítulo 9, do verso 1 a 12, e nós vamos ler essa parte aqui assim. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença, ou seja, o cego, ele não foi perfurado os olhos, ele não teve, né, uma oclusão, ele não teve ali como é que dá esse nome? Que aumenta uma catarata, né? Não. É de nascença, ele já nasceu, um glaucoma, né? Ele já nasceu com essa enfermidade. Ou seja, pessoas que vêm com esse tipo de enfermidade, ela pela medicina e pela ciência, ela está constatada, não pode enxergar, não vai nunca saber as cores. E ele ressalta dizendo que era de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, e ele fala, né? Enquanto é dia precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E aí vem a parte que nós queremos então enfatizar. Tendo dito isto, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva, aplicou-a aos olhos do homem. Olha, eu não consigo entender de forma limitada, humana, científica, fisiológica, como se pode criar um olho de um ser humano. Quem já estudou um pouquinho sobre a medicina sabe que um olho humano vão muitas, centenas de milhares partículas para formar esse órgão nosso que enxerga. Ele codifica, olha só a dimensão, os nossos olhos, ele consegue se ajustar, eu consigo ver ali o Gabriel sorrindo. Mas ao mesmo tempo eu estou vendo aqui, olha, a Shirley, né, que ainda não mostrou os dentes. Agora mostrou. Mas eu estou olhando para o Gabriel.
Como que esse órgão consegue fazer isso? Numa sintonia, em uma forma simultânea. E ele consegue perceber o preto da camisa da Bruna com, né, o roxo, goiaba, sei lá, da camisa do Lucas, e ele codifica essas cores e traz para nós informações do meio externo. E simplesmente um homem chamado Jesus cospe e faz uma espécie de lama, de saliva, de um escarro, e produz um órgão tão complexo para a nossa vida. Jesus nos mostra aqui que Ele é o Deus do impossível. Eu não sei como fazer isso, você não sabe fazer isso. Os médicos não conseguem replicar uma vista humana. O mais próximo que a medicina consegue é produzir um olho de vidro, que não serve para nada além de cobrir um buraco. Só. Ele é o Deus do impossível. Os milagres parecidos com esse, nós temos no Velho Testamento. Está lá em 2 Reis, capítulo 6, no verso 17. E de uma forma espetacular, agora não usando a parte fisiológica, mas usando a parte comportamental e de fé do ser humano. Olha como esse mesmo milagre acontece em 2 Reis. Olha aqui, 2 Reis 6,17. Bora ler? Vamos ler isso aqui? É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade toda. O servo do homem de Deus, referindo-se a Eliseu, levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? Quantas vezes nós nos levantamos pela manhã de uma noite que nem dormimos, preocupados com situações adversas que nós não encontramos soluções, e dizemos: ah, meu Senhor, o que eu vou fazer? Como eu vou pagar? Como eu vou resolver? De que forma eu vou sair dessa? E olha só que parte legal. O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Quem é que estava com ele? Ele estava brincando com o imaginário do seu servo? Quem estava com ele? E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Será que você realmente está usando os seus olhos para enxergar? Ou você usa os seus olhos apenas para encantar as garotas? Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que já enxergavam, diga-se de passagem. Enxergavam? Enxergava. Ele enxergava o quê? Ele enxergava o que nós enxergamos. Só o mal. Só o problema, só a dificuldade. Nós enxergamos só isso. E por conta de nós enxergarmos só essa limitada situação, nós não conseguimos, ver a fé que esse homem Eliseu tinha. E Deus age por meio desse homem como um milagre. Ele diz: e o Senhor abriu os olhos, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos, carro de fogo ao redor de Eliseu. Da onde que isso apareceu, hein? Do mesmo Deus que cuspiu no chão, esmagando um pouco de terra, resolveu a visão de um cego de nascença. Talvez você esteja com os seus dois olhos agora, piscando, lagrimando, vendo tudo, mas você ainda não foi
curado por Deus porque você continua como um cego de nascença. Deus quer fazer esse milagre em você. Simples, né? Você não precisa de cuspe de terra, você só precisa crer que Ele pode resolver essa sua situação. Isso chama então nossa atenção de que é o mesmo Deus, gente, que fez o milagre lá, Ele fez aqui. É o mesmo Deus, não muda nada. Ele fez antes e fez agora novamente pelo seu Filho Jesus. 7º milagre, a ressurreição de Lázaro. Referência na sua Bíblia, João capítulo 11, a partir do verso 1. Vamos fazer uma leitura aqui dinâmica, tá? Para ser o mais rápido e pontual possível. Milagre de Lázaro. João capítulo 11, verso 1. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era da Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Verso 3. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas, estás doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Verso 9. Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda à noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu. E nós falamos, morreu. Olha, eu tenho me policiado para não falar mais essa palavra. Adormeceu, descansou, né? Os antigos falam, descansou, dormiu. A gente agora é tão sem fé que a gente fala, morreu. Não, meu irmão, o cara descansou. Se estava em Cristo, a primeira coisa que eu pergunto, ele tinha Jesus, descansou. Adormeceu. E prosseguiu dizendo, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Verso 13, Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono, assim como nós. Jesus fala as coisas para a gente pensa outra coisa. Jesus nos ensina de uma forma e a gente entende de outra forma. É incrível como o ser humano reluta em não querer acreditar que Jesus pode fazer as coisas. É incrível como a gente consegue pensar mais difícil, mais complexo do que uma coisa que é fácil de se entender. Se tão somente tivéssemos a fé do tamanho do caroço, de uma mostarda, Jesus fala, olha, a nossa vida seria um pouquinho melhor. Montes se moveriam. Mas a gente consegue transformar a situação num monstro que nos acaba. E nos derrota. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu. Pronto, eu vou ter que falar assim para vocês entenderem. Lázaro morreu. Verso 17, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia estava próximo. Verso 23, disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Verso 25, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Por último, verso 40, disse Jesus novamente, não lhe falei? Se você cresce, veria a glória de Deus. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Quantas vezes nós olhamos para o céu e dizemos assim, Pai, obrigado, Senhor. Chegou o final do mês, meu Deus. Conseguimos, Senhor, mais um mês. Deu para pagar tudo, meu Deus. Quantas vezes nós olhamos para o céu e dizemos, ó Senhor, mais um dia estamos vivos. Eu tenho acostumado a dizer ao final das minhas refeições, eu digo, ó Senhor, muito obrigado, mais um dia alimentado, mais um dia de pança cheia, mais um dia, Senhor, porque nós sabemos que existem pessoas não tão obstantes da nossa que estão com fome, que não têm o que comer. Mais um dia, Senhor. Jesus nos ensina essas coisas. É uma assinatura fantástica que Jesus usa através dos milagres. Jesus usa os milagres como se fosse uma assinatura, você vai já entender o motivo disso.
Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora, o morto. Olha só, aí ele, incrível como Jesus brinca, né? O morto, agora é morto. Por quê? De fato, ele havia morrido. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto, né, envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixe ele seguir. Qual a importância desse milagre para a gente, gente? Jesus tem poder de dar a vida sobre a morte. Você consegue entender que quando você não tem Jesus, você está morto? E sobre a morte ele consegue te dar a vida? Só ele tem esse poder, nenhum outro mais possui esse poder. Temos a Bíblia, na Bíblia, milagre parecido com isso, temos. Está lá no livro de Reis, 1 Reis 17, verso 8 ao 24, onde Elias ressuscita ali o filho da viúva. Tá? Oitavo milagre, a pesca maravilhosa. Referência, João 21, do verso 1 ao verso 6. Qual a importância desse milagre para a gente que nós conhecemos? Jesus tem poder também por sobre a natureza, muito parecido com o quinto milagre que nós falamos há pouco. E ele tem um milagre muito parecido que ele realiza lá no Velho Testamento, está no livro de Êxodo, capítulo 16, né? Que é a provisão do alimento para o seu povo, o povo de Israel, no deserto, maná e as cordonizes. E depois a gente sabe que o povo reclamou, murmurou, porque aquele cereal já estava enjoando, eles queriam comer carne, e aí você sabe o que acontece depois do pedido, né? E não foi muito abençoado por Deus para aquele povo. Então Jesus usou esses milagres, para a gente finalizar, gente, nosso CENIB de hoje, para chamar a atenção do seu povo. Por quê? Pois a maioria estava cega e estava sem rumo. Como um rebanho desgarrado de Deus, sem pastor, eles perambulavam. E Jesus usou os milagres para chamar a atenção. Como nós já estudamos isso alguns domingos, né? Os milagres são para os bebês, para os infantes, para os jovenzinhos que... Ai, cadê Jesus? Aí tem que mostrar um milagre, outro, para você crer. E quando Jesus então os realiza, ele está assinando a mesma assinatura de Deus. É o mesmo documento que Deus assinou no Velho Testamento, Jesus vem e agora assina a mesma coisa no Novo Testamento para se fazer Deus. Por quê? Porque os dois são a mesma coisa. Eles não são diferentes, eles são a mesma pessoa. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de João, capítulo 10, verso 30. E veja esse pequeno versículo que dá aí a prova dos 9 de que eles são o mesmo. Já? Abra e leia, você mesmo. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos a mesma pessoa. Ninguém consegue assinar a mesma assinatura. Eu tentava brincar com a assinatura do meu pai, né? Meu pai tinha uma assinatura muito bonita, que a gente chama de rúbrica. E eu tentava copiar aquela assinatura porque eu achava muito bonito o traçado que ele usava. E eu nunca consegui. Uma vez eu deixei um papel com a assinatura dele que eu fiz, ele pegou e disse: rapaz, tu está falsificando a minha assinatura? Não fui eu não, isso foi você sim. Ele veio e trouxe: olha aqui a minha assinatura, olha o que tu fez aqui. Olha aqui, esse R aqui está diferente. E outra, Raimundo, aqui, ó, tu colocou 12 pingos, 12. O meu só tem 7, rapaz, vem cá. Jesus não, ele assina igualzinho ao seu Pai. Então ele continua realizando milagres de forma milagrosa, né, nas nossas vidas. Livramento de acidente, nosso carro quebra. Semana, o Tarcísio, bateram o carro do Tarcísio, você sabe. O carro da Cláudia também bateram do nada, entraram. Ela: que foi isso, meu Deus? Eu estou indo aqui e o cara entra assim, e vai embora e pega ele e o cara foi embora. São milagres do nosso dia a dia, nosso corriqueiro, que a gente nem se apercebe. E como o Senhor, nós nem fazemos, né? Obrigado, Senhor, porque me deste livramento.
quer ir atrás, quer brigar, quer matar. Isso não vem de Deus, né? Abre portas de emprego, como essa semana nós tivemos aí, pela graça de Deus, um emprego para o Cauã. Uhul! Isso é motivo de alegria, gente. Isso é milagre de Deus. Cobre a pizza dele. A pizza, é. A Alice, empregada. É muita pizza, meu Deus. Pastor, para de falar pizza, pastor. São 11h36, eu estou morrendo de fome. É muito milagre, gente. A gente não se dá conta e a gente não comemora, né? Os crentes parecem que estão ficando meio murcho. Olha, o Cauã foi empregado. Mas o menino estava aí, né, trabalhando na noite, né? Não vai entender coisa errada. Ele era, né, assistente de coisa de cabos, de vídeo, de filme, de, sei lá, iluminação de som. E tinha que trabalhar à noite para poder ajudar a família. E aí um monte de crente veio em cima. Tu não pode, isso é do diabo, tu vai pecar, tu está em pecado. Então me ajuda, meu irmão. Pelo amor de Deus, me ajuda. E nós oramos e graças a Deus, Deus veio e arrumou um emprego para ele. Aí quando arruma um emprego, Cauã arrumou emprego. A Alice está empregada. O Otacísio bateu o carro, mas está vivo. Nós estamos com fome. Mas acabou o CENIB agora. Vamos para casa almoçar. Paula, CENIB criativo. Olha os milagres, pessoal. Calma, você já vai para casa. Calma, só um pouquinho. CENIB criativo pode tomar posição. Gente, pega a apostila. A gente vai terminar de preencher ela. O que ficou em vazio, você vai preencher junto comigo agora, tá bom? A gente começou... Semana passada a gente viu o autor, a gente viu gênero e objetivo. Você já preencheu semana passada. Não esquece de juntar essas apostilas, tá? Porque elas fazem parte de uma coisa só. Hoje a gente começou em teologia, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler, aí você vai escrever onde está o espaço vazio. João é um dos livros mais teológicos, escreva teológicos da Bíblia. Seu tema é que Deus assumiu a forma humana. Escreva humana na segunda parte. Na pessoa de Jesus Cristo. A ênfase de João é mais natureza. Quem não escreveu, escreva natureza. A ênfase de João é mais na natureza de Cristo do que na história de Cristo, tá bom? Na história de Cristo. Em contraste com os relatos mais cronológicos e históricos dos sinóticos, por isso o Evangelho de João é classificado à parte. Podemos dizer que os sinóticos apresentam a teologia. Escrevam teologia, tá bom? Apresentam a teologia de uma perspectiva histórica. Vou voltar só um pouquinho. Podemos dizer que os sinóticos apresentam a teologia de uma perspectiva histórica, vírgula. Enquanto João apresenta a história de uma perspectiva teológica. Muita história, muito teológica. Ao finalzinho. De uma perspectiva teológica. Aí vai ser ponto, tema teológico central. Vamos lá? O tema teológico central em João é a natureza de Jesus Cristo. Esse evangelho nos ensina que o verbo era Deus. E esse verbo se tornou carne, ou seja, o próprio Deus tomou a forma humana.
A maneira mais clara de ver isso talvez se esteja nas declarações de eu sou, que descreveram Cristo como o pão da vida, a luz do mundo e etc. Há momentos no Evangelho de João em que Jesus até se equiparou diretamente com o nome do Antigo Testamento, nome que o Antigo Testamento dá ao próprio Deus. Eu sou, aí em parênteses, Yahvé, Javé, Jeová, como em João 8,58. A antiga heresia, chamada doceticismo, porém não pode ser encontrada em João. Os docetas enfatizavam a divindade de Cristo à custa da sua humanidade. O Evangelho de João equilibra a proclamação de Jesus, era Deus em forma humana, com a proclamação de Jesus era totalmente humano. Passando as referências, como disse alguém com acerto, Jesus era todo homem e todo Deus. No finalzinho do texto. Dá não. Só depois do milagre. Todo mundo conseguiu preencher essa primeira parte? Certo, vamos lá. Outras características, o Gabriel explicou bem, então vamos só ver se você ficou com alguma em branco, tá? O Evangelho de João tem certas marcas distintas. Primeiro, Jesus dá uma revelação de si mesmo e da pessoa de Deus, que é mais completa do que os outros nos evangelhos, tá bom? Do que os outros evangelhos. Segundo, metade do livro fala dos acontecimentos dos últimos dias de Jesus na terra. Terceira, dos 8 milagres, 6 são peculiares a este livro, ou seja, só 6 encontramos no livro de João. Quarto, não há relato da genealogia, nascimento, adolescência, tentação, transfiguração, escolha dos discípulos, ascensão e grande comissão registrado nos sinóticos. A comparação da ênfase de João com os outros evangélicos é o seguinte: João traz Jesus como, Mateus traz Jesus como, Marcos traz Jesus como e Lucas Jesus como, certo. O esboço o Lucas deu, só para você ter certeza que você anotou certinho as referências. Primeira, João, capítulo 1, versículo do 1 ao 18 é o prólogo, tá? João, capítulo 1, versículo do 1 ao 18 é o prólogo. João, do capítulo 1, versículo 19 até o capítulo 12, é o ministério público de Jesus. João, capítulo 1, versículo 19 até o capítulo 12, é o ministério público de Jesus. João, do capítulo 13 ao capítulo 18, a revelação e instrução particular aos discípulos, tá bom? Repetindo, João, do capítulo 13 ao capítulo 18, a revelação e instrução particular aos discípulos. Próximo. João, do capítulo 19 ao capítulo 21, a morte e ressurreição de Cristo. Repetindo, João, do capítulo 19 ao capítulo 21, a ressurreição de Cristo. João, capítulo 21 até o 24, é o epílogo. Epílogo, tá bom? Repetindo, João, do 21 ao 24, é o epílogo. A parte dos milagres, alguém não anotou as respostas do Lucas, das perguntas? Seis? Ah, não, vou falar todos. Só a parte dos milagres que Lucas deu. Por exemplo, vamos lá. Em João 2,18, o que os judeus queriam? Sinais, muito bem. Em João 20, do 30 ao 31, por que os milagres foram registrados? Para que crescem que Jesus é o Messias. Mensageiros, vamos lá.
Os milagres foram importantes, lá em cima, tá, gente? Foram importantes porque, historicamente, os milagres de Israel eram mensageiros de Deus. Mensageiros. Agora vamos lá embaixo. Por que os milagres foram registrados mesmo? Para que crescem que Jesus é o Messias. Em João 10, do 37 ao 38, o que Jesus diz sobre os milagres? Se não conseguirem acreditar nele, acreditem nos milagres que ele realizava, tá bom? Agora, nos milagres, eu vou falar as referências e a importância dos milagres, tá bom? Eu tenho aqui os milagres parecidos, eu não sei se vocês anotaram. Vai ser importante. Mas vamos lá. Primeiro milagre, transformação da água em vinho. Qual é a referência? João 2, do 1 ao 11, tá bom? A importância é demonstrar o poder divino da transformação, tá? E milagre parecido está em Êxodo 7, do 14 ao 24. Eu não vou entrar nessa parte, só vou dizer que está em Êxodo 7, do 14 ao 24. Milagre parecido. Segundo milagre, a cura do filho do oficial do rei. A referência, João, capítulo 4, do 43 ao 54. A importância, Jesus demonstra o seu poder à distância. Milagre parecido está em 2 Reis, capítulo 5, versículo do 1 ao 19. Milagre parecido no Antigo Testamento, 2 Reis, capítulo 5, versículo do 1 ao 19. Terceiro milagre. A cura do paralítico em Betesda. A cura do paralítico em Betesda. Referências, João, capítulo 5, versículo do 1 ao 18. Importância, Jesus é o Senhor do sábado. Muito bem. Milagre parecido no Antigo Testamento, 2 Reis, capítulo 20, versículo do 1 ao 11. Milagre parecido no Antigo Testamento, 2 Reis, capítulo 20, versículo do 1 ao 11. Quarto milagre, a multiplicação dos pães. Referência, João, capítulo 6, versículo do 1 ao 15. João, capítulo 6, versículo do 1 ao 15. Importância, Jesus se preocupa com as nossas necessidades físicas. Milagre parecido no Antigo Testamento, está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 16. 1 Reis, capítulo 17, versículo 16. Vamos lá. Quinto milagre, Jesus anda sobre o mar. A referência está em João, capítulo 6, versículo 16 ao 21. João, capítulo 6, versículo 16 ao 21. A importância é que Jesus tem o poder sobre as forças da natureza. Jesus tem poder sobre as forças da natureza. Milagre parecido no Antigo Testamento também está em 2 Reis, capítulo 6, versículo do 1 ao 7. Repetindo, está em 2 Reis, capítulo 6, versículo do 1 ao 7. Sexto milagre. A cura do cego. Se quiser colocar em parênteses, foi em tanque de Siloé. Está em João, capítulo 9, versículo do 1 ao 12. João, capítulo 9, versículo do 1 ao 12. A importância, Jesus faz o impossível. Jesus faz o impossível. Milagre parecido no Antigo Testamento, 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. Sétimo milagre, ressurreição de... Vamos todo mundo junto, vocês estão muito? Vamos lá. Ressurreição de...
Muito bem. Referência, João, capítulo 11, versículo do 1 ao 46. João, capítulo 11, versículo do 1 ao 46, tá bom? A importância, Jesus tem o poder de dar a vida sobre a morte. Jesus tem o poder de dar a vida sobre a morte. Milagre parecido no Antigo Testamento, também 1 Reis, capítulo 17, versículo do 8 ao 24. 1 Reis, capítulo 17, versículo do 8 ao 24. Oitavo milagre, a pesca maravilhosa. Referência está em João, capítulo 21, versículo do 1 ao 6. João, capítulo 21, versículo do 1 ao 6. Importância, Jesus tem o poder sobre a natureza. Parecido com a importância do milagre de andar sobre as águas, tá? Milagre parecido no Antigo Testamento está em Êxodo 16. Milagre parecido está em Êxodo 16. Eu sei que essa parte é um pouco maçante, é pouco repetitiva, mas eu prefiro repetir com vocês para saber que vocês estão com o conteúdo completinho. E lembre-se, andem com essa apostila, tá? Ela vai ser a base de vocês para essa aula inteira. E não se esqueçam de fazer a tarefa. Andressa. Bom dia. Anotem a tarefa aí, que ela vai ser bem didática essa semana. Vocês estão vendo aqui todos esses milagres visuais. Foram 8 milagres no total. E a gente precisa que vocês desenhem cada um desses milagres. Não precisa ser igual esse aqui, pode ser só uma inspiração para facilitar para vocês. Também não precisa ser o melhor desenho de todos. A gente sabe que não tem nenhum pintor profissional aqui, mas faça o seu melhor. Junto com o desenho, você vai colocar a referência, onde está esse milagre, e o versículo parecido que tem no Antigo Testamento e qual é esse versículo, onde está essa referência, tá bom? Não precisa desenhar o versículo parecido, só os versículos do milagre de Jesus. Todo mundo entendeu? Não? Repetindo. O desenho do milagre, a referência onde está o milagre e o nome do milagre. O nome do milagre, a multiplicação do pão e do vinho. Qual é o milagre que é semelhante do pão e do peixe? Do vinho, transformação. A multiplicação do pão e do peixe. Onde é que está essa referência? E qual é o milagre semelhante lá no Antigo Testamento e qual é a referência onde está esse milagre semelhante? Ok? Ok? Não se esqueçam de colocar qual é o milagre de Jesus e qual é o milagre parecido. Ok? Ok? Pastor José, você pode orar, por favor. O quiz está lá atrás, vocês já podem pegar, ele está em ordem alfabética, tá? Quando vocês forem sair. Oremos. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por essas instruções, esses ensinamentos que nós acabamos de absorver hoje, Senhor. Obrigado por nos mostrar a Tua divindade, os milagres, tudo aquilo, Senhor, que nós precisamos aprender sobre a Tua vida aqui na terra. Obrigado, Senhor. Abençoa agora cada um de nós, nos dá um ótimo almoço, Senhor Deus, e que nós possamos Te engrandecer com as nossas vidas. Cuida, Senhor Deus, da nossa ida, para que não tenhamos nenhum tipo de problema. Livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém.